Amados e queridos irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, Shalom Adonai. Meus irmãos, eu quero dessa feita falar um pouquinho sobre o livro de Jó. Eu estava vendo aqui o contexto do livro de Jó, e muitas pessoas não acreditam muito no livro de Jó. Infelizmente, a incredulidade ela tem invadido de uma forma tão ferrenha os corações das pessoas, que até os cristãos, muitos cristãos, já nem acreditam que exista esse tipo de história verídica, né? História verídica é história que é uma história fictícia. Mas as pessoas, não, mas não existiu o tempo de Jó porque nem tinha terra de uso, aí não sabe estudar geografia, não sabe onde fica nada, e aí começam a questionar as coisas. Mas a Bíblia Sagrada ela é a palavra de Deus, e o que nela está contido é pura verdade. Tá? O livro de Jó, meus queridos irmãos, é sempre interpretado numa mesma chave de leitura que é realizada tanto em vista do problema do justo que sofre. No entanto, a narrativa do livro de Jó pretende não responder a essa questão. Ou seja, há pessoas que querem ler um livro e querem questionar a sua veracidade sem estudar, sem pesquisar, sem entender o que está lendo, não busca entender os fatos. E tem pessoas que ela lê aquilo ali como se fosse uma história. Eles leem o livro de Jó como o livro de Jonas como se fosse algo fictício. São pessoas que desacreditam na própria palavra de Deus. Mas se nós formos analisar e lermos a história da tradição extra-bíblica, nós vamos entender que o livro de Jó, além da tradição bíblica que nós temos do livro de Jó, nós temos aqui uma figura de um homem que sofria seu abandono, seu desprezo, sua dor, o chamado Jó babilônico. Existia o Jó babilônico que questionava seu Deus Marduk. Ele questionava por que seu Deus o abandonara, por que o seu Deus permitia tanto sofrimento que ele era acometido. E também nós vemos isso aqui, que isso aqui é um poema do Justo Sofredor, que naquele Oriente Próximo, toda aquela história, ela sempre inquietou as nações vizinhas, né? Porque o fato aqui contado é em diálogo. O homem está dialogando com alguém. O Jó bíblico dialogava com Deus. O Jó babilônico dialogava com seu Deus Marduk. E esse Jó babilônico, ele questionava, mas por que o Deus, uma divindade, permite tanto sofrimento? Isso já era de muito tempo, viu? Muito tempo. Então as pessoas hoje dizem, mas por que se Deus existe, por que tanto sofrimento? Irmão, isso aí, o diabo tenta ludibriar, enganar as pessoas, não é de agora não, é de muito tempo. Já nas épocas, né, muito antigas, já existiam pessoas questionando seus deuses. E também questionam ao nosso Deus. Por que esse Deus é tão bom? Por que acontece isso? Por que acontece tanta catástrofe? Por que tantas enchentes? Por que tanta doença? Por que tanta morte? Por que tanto isso? Então os homens querem questionar. Simplesmente isso. E também, meus queridos, no Egito, existia um homem, ou existe um texto, que trata-se também de um diálogo de um homem que foi abandonado pela sua própria família. E isso existe um texto de um homem questionando o seu abandono, o seu sofrimento. Por que a família o abandonou? Por que a família desprezou aquele homem? Por que as divindades não fizeram nada por aquele homem? Então isso é um questionamento também egípcio, tanto quanto de babilônico, né? O Jó babilônico, ele questionava o seu Deus Marduk. E o Jó bíblico era um homem que, na verdade, sofreu grandes crises, mas ele venceu todas as crises, porque o livro de Jó é uma história real, não é algo fictício. Jó acreditava no Deus que era todo-poderoso e que tudo que abatia sobre Jó, Jó não questionava Deus, como as demais pessoas questionavam, como se o seu Deus não valesse nada ou não resolvesse nada. Jó entendia que apesar do sofrimento dele, apesar da angústia, apesar dos problemas que Jó estava sofrendo, Jó entendia que, por fim,
um Criador, ou seja, o seu Redentor vivia, e que por fim ele ia se levantar sobre aquela situação e ia suprir as suas necessidades. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Então, Jó tinha certeza no seu Deus. Meus queridos irmãos, eu quero aqui só finalizar. O livro de Jó marca um momento especial na literatura canônica, ao se expressar em forma de diálogo, um gênero literário bastante difundido pelas obras de Platão. Então está aí para vocês um pouco dessa reflexão sobre o livro de Jó. Que Deus abençoe. É uma reflexão acadêmica, mas vale a pena você entender e compreender a veracidade do livro de Jó, tá bom? Que Deus abençoe. Curta, comente, compartilhe nossos vídeos para mais, para que eu fique mais motivado a fazer mais vídeos para vocês, tá bom? Então curta, comente, compartilhe, me motive cada dia mais para trazer notícias maravilhosas e informações precisas para vocês. Um abraço, um beijo no coração de todos.